a mais uma aula de História. Sou o professor de História, Milton, e hoje vamos dar continuidade ao assunto mercantilismo e colonização da América. Então, pegue aí na página 140 e nós vamos continuar a administração colonial espanhola, colonização dessa parte da América que estava sob o domínio da Espanha, que tem as seguintes características: controle sobre a colônia, como que a Espanha exercia controle sobre esse território. Então você tem alguns pontos aqui que estão destacados em negrito, eram eles instituíram a Casa de Contratação, localizada na cidade portuária de Sevilha. Sevilha é uma cidade portuária importante na Espanha, né? Que era responsável pela organização e fiscalização do comércio entre metrópole, ou seja, Espanha, e entre suas colônias, ou seja, os países aqui da América Latina, sob o domínio da Espanha. Conselho Supremo das Índias, responsável pela administração das colônias, elaboração de leis e fiscalização dos funcionários coloniais. Importante saber disso. Um outro ponto é sistema de portos único. Sistema segundo o qual somente alguns portos da Espanha, citei ali em cima Sevilha, né, e da América Espanhola, podiam efetuar transações com produtos coloniais. Na Espanha era Sevilha, onde funcionava a casa de contratação, e o de Cádiz, na América, Veracruz, atual México, Porto Belo, atual Panamá, e Cartagena, na Colômbia. Então é importante esses três aspectos, três sistemas aí de controle da metrópole espanhola sobre suas colônias. Seguindo aqui, então, nós temos uma foto, edifício onde funcionava a casa de contratação em Sevilha, lá na Espanha, né? E aí você tem também outra forma de controle, era a instituição, a criação dos chamados vice-reinados. Esses vice-reinados aqui na América Espanhola vão se tornar países, né? A exemplo de Argentina, Chile, Peru, né? Que faziam parte desses vice-reinados. O desenvolvimento das atividades exploradas na América transformou as possessões espanholas em um vasto território, né? Era um território muito grande para a Espanha administrar. Então, a maneira que se tem de administrar por esse poder centralizador é dividir, e aí se subdividiu em vice-reinados, né? Cada um com um governo ou vice-rei aqui na região. Então, nós temos aqui uma outra característica, os chapetones, funcionários e colonos nascidos na Espanha, e então isso, grupos sociais dessa sociedade aqui das colônias espanholas. E aí você tem os crioulos, colonos hispânicos nascidos na América. Importante esse mapa, você tem aqui os vice-reinados e os principais portos da América Espanhola, isso que nós falamos agora há pouco, lá na Espanha, essa parte de cima, que está amarelinho lá em cima, né? Você vê Espanha, Sevilha e Portugal. E aí para baixo você tem a parte da América, que era a América Espanhola, e você tem os vice-reinados aqui, essas partes mais coloridas, em verde, em vermelho, em verde mais escuro, em roxo e amarelo queimado. Então, aqui você tem os chamados vice-reinados nesse mapa que você vê. Então, outra importante atividade desenvolvida pelos colonizadores espanhóis era a mineração, né? E você tem os metais que eram extraídos pelas populações indígenas locais, submetidas a um regime de trabalho semelhante à escravidão. Havia duas principais formas de trabalho compulsório, né? A mita e a encomienda. Importante saber disso. Trabalho compulsório na América Espanhola, a mita e a encomienda. A mita consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas de prata e ouro.
A encomienda, a coroa autorizava o colonizador a utilizar os nativos para trabalho nas minas ou na agricultura, desde que fossem cristianizados. Os indígenas eram agrupados em grandes aldeamentos sob o controle dos colonizadores. Aí você tem, nesse período, a presença de muitos missionários atuando junto aí com o Estado espanhol, e aí você vai ter, né, resultante disso, a morte de centenas, né, extermínios de centenas de grupos étnicos indígenas como resultado dessa exploração. Nas áreas menos povoadas, como o caso do vice-reinado da Nova Granada, não havia mão de obra indígena, então, em quantidade suficiente, então, os locais receberam um número considerável de escravizados vindos da África. Então você tem aqui a mina, uma conhecida mina de exploração de prata na Bolívia, Potosí, na Bolívia. A agricultura, logo após o período das conquistas, os colonos espanhóis passaram a praticar agricultura em grandes propriedades chamadas haciendas, né? Haciendas eram essas grandes propriedades de produção agrícola, especialmente na região da América Central e nas Antilhas. A produção de pecuária também foi introduzida nessa região, no vice-reinado da Prata. Então é importante saber disso. Os indígenas desligados de suas comunidades e os mestiços, né, passaram a trabalhar nessas fazendas aqui chamadas de haciendas na língua hispânica, na língua espanhola. Importante. A colonização portuguesa da América. Então temos também a partir de 1500 a 1530 as primeiras expedições marítimas aqui nessa parte que vai ser o Brasil, nessa parte que vai ter território controlado pelos portugueses. Em 1501 desembarcou aqui Martim Afonso de Souza para explorar e defender, aí, colonizar essas terras, essa parte da América, sob o controle da coroa portuguesa. É importante, então, marcar essa presença para, segundo os portugueses, proteger essas terras contra invasores franceses, ingleses e holandeses. A colonização inglesa, na primeira tentativa inglesa de ocupação da América do Norte, ocorreu entre 1584 e 1585, sob o reinado da Rainha Elizabeth I. Então você tem aí principalmente protestantes, né? Ingleses protestantes que procuravam uma nova vida na América. A iniciativa, porém, não teve sucesso por causa de inúmeros ataques dos nativos invasores. Ataque de nativos contra esses invasores ingleses que tentavam aí colonizar a América do Norte. A partir do século XVII, a colonização inglesa ganhou um novo impulso, claro, que eu falei agora há pouco, comércio britânico com a colônia de Londres. Então você vai ter aí o processo chamado de cercamento das terras comunais, né? Juntou-se a esse grande número de pessoas empobrecidas pelas profundas transformações econômicas lá na Inglaterra, né? Então esses cercamentos também tem como consequência, né, os cercamentos, essa procura dos ingleses de outras terras que não estivessem ali na Europa. Então essas terras se tornaram particulares e destinadas sobretudo à criação de ovelhas, produção de lã. Então as primeiras colônias aqui na América do Norte, que vem a ser os Estados Unidos, vamos dizer, as 13 colônias inglesas, né, que vai dar origem aos Estados Unidos. Aí você tem também, nas colônias inglesas do Sul, estabeleceu principalmente o sistema de plantação em vastas áreas, denominado de plantation, né? Então você tem aí a formação dessas 13 colônias em território da América do Norte, que você vê aqui no mapa as 13 colônias, né? Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, entre outras. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Então a formação das 13 colônias americanas, que vai dar origem aos Estados Unidos, chegada aí principalmente desses protestantes ingleses
a colonização francesa e holandesa. Nós vamos falar disso mais adiante, para a aula não ficar tão longa. Faça bom proveito desta aula.